Olá, olá, bom dia, como estão? Mesmo no feriado, vamos fazer os outros dois comportamentos que podem te ajudar a blindar a mente. Os comportamentos abordados hoje serão independência e proatividade. Bom dia, Neuza. E intimidade para poucos. Oi, Rô, bom dia. Que gostoso. Bom dia, que delícia. Bom, a gente está numa jornada já de comportamentos que podem te ajudar a blindar a mente. Agora a gente está falando então de mais 2 de 9 comportamentos nessa jornada. Então a gente vai abordar 2 agora e quando tivermos no comportamento 9, eu vou entregar para vocês a chave de como é que vocês podem medir como está o seu blindar da mente. Hoje eu tô falando aqui sobre independência e proatividade. O que significa isso? O conceito. Vamos ler juntos aqui, ó. Não terceirize sua felicidade e tome as rédeas da sua vida. Quando você depende de alguém para caminhar, acaba se frustrando quando a pessoa não age ou falta com você. Você coloca nas mãos da pessoa a sua própria atitude. E isso significa dependência. Como a gente está trabalhando com questões da mente, essa dependência é emocional. E isso faz com que sua mente não fique blindada. É um dos piores comportamentos contra a sua mente blindada. Ela fica totalmente alheia ao outro. Então, esse é um dos piores comportamentos que você pode ter. Ser dependente emocional, porque por causa dessa dependência emocional, você acaba perdendo a sua própria proatividade, né? Terceirizando o agir, você não age e ainda entra até num vitimismo, que o outro não fez, então a gente não faz também. Vamos sair desse lugar. Olha só uma outra parte aqui. Bom dia, Aline. Depender de algo. Isa, bom dia. Depender de algo também é ruim, porque você pode acabar usando como desculpa para não agir. Nesse caso, é uma dependência de coisas, de objetos, de condições físicas. Então, se você coloca a sua atitude condicionada, você também tem essa desculpa para o não agir. E aí você fica nesse ciclo. Não tem proatividade, ou seja, não tem sua independência, né? Quando você está com a dependência, no caso aqui emocional, quando você está com dependência emocional e falta de proatividade. Então imagine uma pessoa com um cenário negativo. Então ela tem dependência emocional e falta de proatividade. Isso indica que depende excessivamente de outras pessoas para entrar em ação e ir adiante ou tomar decisões. Vocês conhecem pessoas assim que sempre estão dizendo que não podem seguir, não podem fazer nada porque depende de outra pessoa, né? Então assim, ó, você já se perguntou o quanto a sua vida seria melhor se você fosse mais independente? Tem coisas que a gente não pode depender, porque é uma cilada. A dependência causa falta de proatividade. É um combo pronto para sua mente ir cada vez mais para o estado negativo, estado emocional negativo. Oi, Isa, que gostoso ver vocês no feriado. Muito bom, duas Isas. Se você já faz isso, se você já tem a sua independência, se você já tem a sua proatividade, com cuidado nas relações, né? A gente tem que ter um nível aí de convivência. Por que a gente estuda inteligência emocional? Ela existe para que a gente possa ficar melhor nas relações. Simplesmente para isso que existe estudos sobre inteligência emocional. Então, se você tem essa inteligência emocional de saber quando é hora de agir,
Quando é hora de puxar alguém junto e fazer em dupla, em grupo, isso é usar do seu dia a dia para treinar a inteligência emocional. Agora, se você já sabe, já tem a sua independência, a sua proatividade, isso indica que você consegue ser mais proativo e mais produtivo. Então a gente consegue ter mais frutos com a nossa proatividade. Você também, se você também já está ok nesse comportamento, você consegue tomar decisões e avançar sem depender muito dos outros. Existem combinados que a gente tem de fazer em parceria. Então, essas parcerias precisam ser cumpridas, certo? Quando você não tem uma parceria estabelecida, entra a sua independência e a sua proatividade. Uma vez que você tem essa diferença entre vou ser independente e proativo porque é por mim que eu tenho que tomar essa decisão, essa atitude, faça. Se você já está comprometido com uma parceria, com um grupo, com uma outra pessoa, aí você ser independente e proativo, você acaba ajudando ou fazendo quando era para ter esperado. Nesse caso aqui, eu estou falando de pessoas que usam de desculpas ou percebem que a vida está travada para coisas que não dependem do outro. A pessoa sabe no fundo quando é dependência, quando é vitimismo, né? Quando é parceria, é totalmente diferente de dependência, tá bom? Vamos fazer essa diferenciação aqui, tá? Então, se você tem já um grupo ou uma dupla, isso não significa dependência, porque está estabelecido que vai ser feito em conjunto. Agora, se não está estabelecido que vai ser feito em conjunto e você ainda fica travado, fica travada por causa do outro, isso sim é dependência, tá? Olha só as perguntas poderosas para que você fique aí percebendo como é que você tá sobre esses comportamentos, na verdade, sobre esse comportamento aqui de independência e proatividade, ó. Você costuma usar a frase quando isso acontecer, eu avanço com muita frequência? Vamos lá, vou repetir. Você costuma usar a frase quando X coisa, quando tal coisa, quando isso acontecer, eu avanço com muita frequência? Perceba que você está fazendo uma relação aí de causa e efeito, de dependência. Se isso acontecer, eu avanço. Ou seja, está dependendo de que algo aconteça para que você avance. Perigo, alerta sobre esse pensamento. Outra pergunta poderosa para a gente refletir. O que você ganharia hoje se você fosse menos dependente dos outros? O que você ganharia hoje? Imagine uma situação que você não dependa emocionalmente dos outros. O que você ganharia com isso? Temos três perguntas poderosas. A última, sobre independência e proatividade. Em quem você tem colocado a culpa por você não ter alcançado seus resultados? Em quem você tem colocado a culpa por não ter alcançado os seus resultados? Pois é. E uma tarefa, então, né? Um antídoto contra essa dependência e essa falta de proatividade. Como é que a gente pode sair desse combo do mal que é ser não é proativo porque está dependendo de alguém. Aqui, ó, tia Isa falando que é a mim mesma. Já tá mais fácil, viu? Já tá mais fácil, porque aí você consegue olhar o que é que você não faz. O que é que você não faz e pode escrever num papel, pode pensar balãozinho aqui na cabeça. Bom, eu não estou tendo essa atitude porque eu não me mexi ainda. Tenta colocar um prazo de... Bom dia, Ellen. Tenta colocar um prazo para execução. Porque às vezes você não está fazendo alguma coisa porque não faz mais sentido.
Então assim, poxa vida, só depende de mim e eu acho que eu gostaria de fazer aquilo ou eu acho que eu estou precisando fazer aquilo, mas pensa se faz sentido. Porque a procrastinação, a falta de proatividade podem ser sinais. Podem ser sinais. Se a pessoa ela é muito emperrada, alguma coisa tem. Porque quando a gente age, a gente é movido pela emoção quando a gente age. Quando a gente age, a gente tem uma emoção positiva que nos move, nos coloca a serviço, nos coloca na atitude. Quando a gente não age, é emocional, é alguma coisa emocional. Pode ser que não faça mais sentido. Se imagine realizando. Se imagine realizando aquilo que você não tem alcançado, né? Os resultados que não tem alcançado. Então, se imagine alcançando. Nossa, se eu alcançar isso, nem vai ser tão bom como eu achava, tá? Essa é uma dica. Mas eu vou passar a tarefa para essa semana, para que a gente possa não cair na cilada da dependência e da falta da proatividade. É bastante simples e igual tudo que está sendo falado. Tome suas próprias decisões, tá aqui, e exercite a sua independência. Vamos só separar o que significa exercitar a dependência quando você não precisa cumprir acordos com ninguém. Então, se você tem uma parceria, um casamento, pai e mãe, se você tem alguma coisa no trabalho que você precisa aguardar os outros e você precisa que seja feito em conjunto, não vá para essa linha da independência, porque você vai sair correndo e vai deixar os outros para trás, porque estamos em grupo, em dupla, em outro cenário. Agora, não dependo de ninguém. Eu estou emperrada, eu estou emperrado, estou travada, travado. Não dependo de ninguém. Aí sim, exercite tomando as suas próprias decisões e exercitando a sua independência. Tá bom? Então, para quem tem aqui alguns planos que não estão sendo executados, né? Algum objetivo que não está sendo alcançado, resultado que não está vindo e não depende de ninguém, tome as suas decisões. Não fique esperando. Ai, mas eu preciso falar com... Opa, já identifiquei que não depende de ninguém. Tome as suas decisões e faça as suas escolhas, exercitando assim a independência. Joia sobre esse comportamento? Tem um comportamento 2 aqui muito interessante, chamado Marisa, Mônica, bom dia. A mulherada tá em peso aqui, hein? Muito bom. Olha só, o outro comportamento que pode deixar sua mente totalmente aberta e suscetível a pessoas entrarem na sua mente, fazerem o que quiserem e você não ter o controle é dar intimidade para muitas pessoas. E aqui eu vou classificar em níveis para você entender quem é que tem algum grau de intimidade, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer essa medida, tá bom? Olha só o conceito sobre esse comportamento, tá? Já tá no modo positivo aqui, que é intimidade para poucos. Essa já é a receita, intimidade para poucos. Mas como é que eu vou saber se eles são íntimos, de nível raso, médio ou profundo? Eu vou dar o conceito aqui do que é intimidade rasa, média e profunda, tá? Então você vai conseguir identificar quem é quem, porque quanto mais íntimo, tem ali os critérios para que essa pessoa seja íntima, ela pode ser uma pessoa de sua confiança. Quanto menos íntima, ela não precisa saber da sua vida pessoal, pelo critério aqui do nível de intimidade. Bom, vamos falar então sobre essa intimidade com as pessoas. Escolha com cautela seu círculo íntimo. As pessoas mais próximas são as mais capazes de te ferir. De ferir a gente. Por isso, não confie em qualquer um. Assim, você não dará ouvidos a qualquer pessoa. Temos então os graus de intimidade, e quanto mais íntima a pessoa é, mais ela tem a capacidade de ferir a gente. Por que isso? Eu gosto de usar
a analogia, a historinha do porco-espinho, né? Então imagine 2 porcos-espinho aqui, todos com o corpinho cheio de espinho espetadinho. Quanto mais perto ele chegar do outro, mais aquele espinho vai chegar e pode cutucar. Então as pessoas que são próximas, as pessoas que são íntimas, sem querer, elas podem ferir a gente. Por quê? Porque todas as palavras que elas falam têm um peso maior. Então, se eu dou um bom dia atravessado para alguém da minha família, vai ter um peso maior de tristeza, porque eles são da minha intimidade. Agora, se eu dou um bom dia rápido para uma pessoa que eu não conheço, está prestando um serviço para mim, ela nem sabe exatamente quem eu sou, se eu sou normal daquela forma, dando um bom dia seco e sem sorriso, então ela não vai saber se eu estou num mau dia ou num bom dia, porque não é da minha intimidade. As pessoas que são próximas e íntimas, elas já conhecem a gente pelo mínimo movimento do corpo, dos olhos. Por isso que as pessoas mais próximas são as que podem te ferir mais. E vem novamente a inteligência emocional para que a gente possa usar nos bons relacionamentos. Para isso que serve. Então, a gente sabendo o poder que temos com os mais íntimos, a gente precisa cuidar no detalhe das pessoas de dentro, das pessoas de casa, das pessoas do convívio próximo. Porque elas vão ficar mais feridas, porque elas te conhecem na totalidade, tá bom? E se você seleciona as pessoas para quem você dá intimidade, você não vai dar ouvidos para qualquer pessoa. Porque aquela pessoa começa a ficar íntima, você começa a entender a pessoa até pelo olhar, e aí se é uma pessoa que vai trazer coisas ruins para você, ou fofoca, ou reclamação, ou vitimismo, ou pessimismo, ela vai ficar tão íntima de você que você vai ser penetrado por essas palavras. E a sua mente não vai ficar blindada. Infelizmente não, tá? Então vamos aqui relacionar ou categorizar as pessoas quanto ao nível de intimidade. Nível 1, ou nível raso de intimidade. Significa que essa pessoa tá? Quando a pessoa tem habilidades necessárias para o que você precisa dela. No ambiente profissional é muito comum, por exemplo. Nível raso, nível 1, são pessoas de intimidade mínima, que são aquelas pessoas que só têm as habilidades necessárias que você precisa. Então, eu vou citar exemplos aqui de profissões que a gente acaba convivendo ou passando por elas, tá? Então, por exemplo, aqui, vou comprar um pãozinho, a pessoa tem habilidade para me atender. 10 pães, a pessoa me dá os 10 pães. Ela tem habilidade para ensacar os pães, separar os pães, me entregar. Eu vou pagar no caixa. Essa pessoa tem a habilidade de me cobrar o que eu comprei. Então, intimidade nível raso, intimidade nível 1. Tá? Eu preciso categorizar, colocar a palavra intimidade porque nós estamos categorizando, mas nem seria uma pessoa íntima, tá? Mas tem gente que eu conheço e já vi aqui que na fila do mercado tá contando qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, ela nem tem habilidades para que você precisa, porque ela não vai te servir em algo, ela vai ser uma pessoa que está ali aguardando ser cobrada da próxima compra. E ainda assim as pessoas dão intimidade para desconhecidos em filas do banco, filas do mercado. Filas, não façam isso. Bom dia, Carlos. Bom, essas pessoas então que têm o mínimo de habilidade que possa te ajudar, intimidade rasa, tá? E tá explícito aqui, no caso no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, tá bom? Claro que em ambiente de trabalho, com o passar do tempo ou com a afinidade, essas pessoas viram amigos. Aí sim, elas entram na sua casa, aí sim, convivem em ambientes que não profissional, saem para tomar alguma coisa, enfim. Essas pessoas podem virar amigo, mas no primeiro momento, pessoas que simplesmente têm as habilidades que você precisa para te atender, obrigada de nada, acabou. Nível de intimidade raso. Certo sobre isso? Agora, o nível 2 de intimidade, tá? Chamado de nível médio. O que significa pessoa de nível médio?
Essa pessoa de intimidade nível 2 ou de intimidade nível médio é uma pessoa que tem os valores e princípios alinhados aos seus. Aqui a gente pode chamar de amigos, talvez, né? Aqui a gente pode chamar de amigos, porque se essa pessoa tem valores e princípios alinhados com os seus, vocês têm uma mesma conversa, vocês têm uma mesma linha de raciocínio, vocês têm um mesmo tom ali. Então, essa pessoa nível 2, ela pode falar sobre as mesmas coisas que você. Não estamos entrando no nível 3, que ela pode saber tudo da sua vida. Ela pode saber coisas médias de acordo com os valores e princípios que estão alinhados aos seus. Tá? Geralmente, essas pessoas a gente convive um pouco mais e fala um pouco mais assuntos, não só de habilidades. Obrigada de nada, fiz, recebi essa linha aí. Não, essa pessoa de intimidade nível 2 ou nível médio, você já pode falar de coisas que, sabe, quando a cabeça bate, pensamento bate, falar sobre pensamentos, falar sobre valores, falar sobre essas questões que vocês têm em comum, os princípios. Ok, pessoas de intimidade nível 2. Gravem isso porque eu tenho uma tarefa sobre isso, tá bom? Essa live vai ficar gravada aqui na página do Resiliência como ela é. Quem não pôde assistir hoje, por favor, encaminhem, passem para frente, porque muitas pessoas não conseguem blindar a mente sozinhas. Então eu trouxe aqui esses comportamentos para que a gente possa ficar cada vez mais inteligente emocionalmente, com a mente mais blindada, com a vida mais tranquila, com questões que dependem da gente. Tudo bem? Olha só, um terceiro nível de intimidade, nível 3, ou seja, nível profundo. Vou ler aqui, ó. No maior nível de intimidade, a pessoa tem habilidades necessárias, princípios e valores parecidos com os seus e ainda te acompanha, torce, incentiva e acredita nos seus sonhos. Essa pessoa de intimidade 3, ela já sabe qual é o seu sonho. Por isso que ela vai acreditar, incentivar, torcer, acompanhar, tá? Então essa pessoa de intimidade nível 3 é aquela pessoa que você já confia contar segredos, contar projetos, porque ela já tem ali, já passou do nível 2, que ela já tem os princípios e valores parecidos com os seus, e vocês saíram dessa fase de conversa, vocês entraram na fase da confiança, entraram na fase da confidência, tá? Então a gente vai sentindo as pessoas e convidando psicologicamente para entrar num nível maior de intimidade na nossa vida. Por isso que a gente precisa selecionar quem é quem, sentir quem é quem, conversar muito e entender o que ela faz com aquela informação, o que ela traz de informação, como essa pessoa se comporta, tem princípios e valores parecidos com o meu. Opa, se a gente começa a avançar numa amizade, numa intimidade, geralmente o que se espera, né, é que cônjuge seja essa pessoa em intimidade nível 3, porque é uma pessoa que você escolhe. Quando temos a família a gente não escolhe, né? Algumas linhas dizem que sim, mas conscientemente a gente não escolhe a família e a gente pode sim ter mais afinidade com um primo, mais afinidade com o irmão, mais afinidade com a mãe, mais afinidade com o pai. Perfeito, já é uma pessoa de um núcleo afetivo e ainda assim íntimo. Maravilha. Mas existem tantas pessoas no mundo e no nosso convívio, né? De ambiente de trabalho, ambiente de exercício, ambiente de estudo, que a gente precisa entender em que nível de intimidade ela fica. Como que eu vou fazer isso? Não é um critério seu, é um critério de acordo com o que ela te apresenta. A própria pessoa vai te apresentar palavras, atitudes, comportamentos para que você possa colocar uma barreira. Opa, nível 1, é só até aqui que eu consigo te colocar. Isso significa estou blindando a minha mente,
Essa pessoa não vai entrar na minha mente com esses comportamentos que eu não concordo, com esses princípios que eu não concordo e que eu não preciso. A gente vai entendendo, sentindo, conversando com a pessoa e os comportamentos dela vão te mostrando. Essa pessoa pode ser de intimidade média aqui pra mim. Eu posso sair desse ambiente que eu conheci e posso sair para ir em outro lugar com ela, um shopping, um cinema, almoçar na minha casa. Você pode fazer isso. Se não, tá feita uma barreira. Só vou contar das coisas do dia a dia e coisas do mesmo princípio e para por aqui. Vamos até um cinema, sim, vamos até jantar fora, ok. Mas contar meus sonhos, contar meus projetos, por quê? A pessoa pode te mostrar que ela não guarda segredos de outras pessoas. A pessoa pode te mostrar que ela não tem empatia, que ela não tem respeito com outras pessoas. Por que é que você acha que com você vai ser diferente? Já é da pessoa. Ela já tem esse comportamento que não é um comportamento saudável. Não guardar segredos, não falar mal de outras pessoas. Então essa pessoa não vai entrar no nível 3 de intimidade. E agora, se essa pessoa de nível 3 tem as habilidades que me ajudam, porque imagina que uma pessoa nível 3 é um parceiro de dia a dia, de convívio muito profundo, né? Tem as habilidades necessárias, tem os princípios, tem os valores e incentiva, acredita, apoia os sonhos, projetos e objetivos. Bom? Se você dá muita intimidade para as pessoas, revela que você precisa ter mais cuidado. Não é assim não. Pois você pode estar compartilhando suas histórias e experiências com muitas pessoas sem necessidade. Isso pode conferir a elas um nível prejudicial para você de intimidade. Certo? Mas, se você já sabe blindar a mente quanto a isso, se você não dá intimidade a muitas pessoas, isso indica que você sabe que não precisa compartilhar tudo com as pessoas. Não precisa compartilhar tudo com as pessoas, porque existem níveis de intimidade. E ainda assim, você consegue se relacionar bem com elas, tá? Quem falou que se eu contar tudo, a pessoa vai gostar mais de mim? Quem falou que se eu abrir minha vida de A a Z, eu vou ser mais querida, mais querido, eu vou ser mais importante? É o contrário. Já falei aqui isso. Tem pessoas que querem ajudar, tem pessoas que se importam com você, mas tem pessoas que só são curiosas. E pior do que as pessoas curiosas são as pessoas maldosas. E elas só vão usar as informações que você deixar sair da sua boca. Certo? Olha só. Então eu quero só repetir esse pedaço aqui, ó. Você sabe que não precisa compartilhar tudo com as pessoas e ainda assim consegue se relacionar bem com elas. A gente consegue se relacionar bem com as pessoas sem precisar torná-las íntimas. Pegou essa dica? Olha só, as perguntas poderosas para esse comportamento, perguntas reflexivas. Quem são as pessoas para quem você tem dado intimidade? Pensa aí no seu círculo de amizades. E a próxima pergunta é: essas pessoas te impulsionam ou te ferem? O que a gente vai fazer com as pessoas que impulsionam? E o que vamos fazer com as pessoas que ferem? Por mais próximas que sejam, então as pessoas que te ferem, por mais próximas que sejam, elas não precisam ser íntimas. Tem uma grande diferença. Tá bom? A tarefa para a próxima semana, essa sim eu acho que é bom fazer uma anotação aí, tá? Vocês podem rever a live e anotarem o quê? Categorize suas relações entre os níveis já abordados: raso, médio ou profundo. Nível 1, 2 ou 3. Então escreva a lista de pessoas que você convive, mais convive e convive de forma mediana, tá? E categoriza dentro dessas
definições que eu já falei sobre princípios, valores, habilidades, apoio de sonho, de metas, tá bom? Então coloca o nome de todas as pessoas. Essa pessoa me apoia, essa pessoa tem habilidade, essa pessoa tá nível 1 para ela. Categorize as pessoas que você mais tem convivência, porque você pode ter pessoas próximas te ferindo, mas elas vão continuar sendo próximas. O problema não é ter pessoas próximas. A gente, às vezes, é obrigado a conviver com algumas pessoas na proximidade, porque eu tenho que vê-la todo dia, vê-la todo final de semana. Fazer o quê? A gente não pode controlar a condição de convivência. Eu não posso definir que eu vou conviver ou não com 5 colegas de trabalho e não com os 7 que trabalham comigo. Você não pode. Eles estão trabalhando juntos. Eu não posso deixar de conviver com pessoas da família, tá? Mas essas pessoas estão me impulsionando ou me ferindo? Elas são nível 1, nível 2 ou nível 3? Faça essa análise, faça a reflexão, faça esse exercício, tá bom? E para aumentar a sua força mental, essa é a tarefa, pare de dar intimidade para qualquer pessoa. O antídoto contra uma mente aberta, frágil, tá? Aberta no sentido de desprotegida, tá? Uma mente desprotegida. O antídoto para uma mente desprotegida e pessoas íntimas entrando sem permissão é: pare de dar intimidade para qualquer pessoa. Agora que você sabe categorizar entre intimidade de nível raso, médio ou profundo, não tem problema nenhum você decidir que essa pessoa vai ser de intimidade rasa. Não tem problema. Se você precisa colocar essa pessoa nessa categoria para que ela não venha te ferir, porque ela não tenha valores e princípios compatíveis com os seus, ela muito menos poderá saber dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas. Tudo bem colocá-la no nível raso de intimidade. Você vai poder conviver com essa pessoa ainda assim no nível raso de intimidade. A intimidade não necessariamente precisa ser sobre proximidade. A pessoa pode ser próxima, mas ela não precisa ser íntima. Ok, essa diferença? Certo, pessoal? Então, os comportamentos abordados hoje foram dependência emocional e falta de proatividade. Como é que a gente sai dessa cilada? Tomando as próprias decisões e exercitando a nossa independência quando vemos que já não depende de ninguém o que está nos travando. Aí sim a gente consegue atingir a independência e proatividade, tá? 2 comportamentos negativos transformados em 2 comportamentos positivos, tá? Essa tarefa da semana: tomar suas próprias decisões e exercitar a sua independência para que a gente consiga sair da dependência emocional e ter proatividade e independência, tá bom? Agora aqui, ó, a tarefa para o comportamento intimidade para poucos é simplesmente parar de dar intimidade para as pessoas, para qualquer pessoa. Se observe, tá? Principalmente em filas. Você pode conversar com as pessoas, mas num nível de intimidade raso ali, ó. Assuntos que têm a ver com o mercado, assuntos que têm a ver com os preços das coisas ou com os produtos da farmácia, com as questões do banco, que se for uma fila de banco, mas se ela não tem convivência, não tem proximidade, não tem princípios, não tem valores, não coloque essa pessoa no nível 2. E se essa pessoa, né, do nível 2 está aprovada, digamos assim, está gostoso de conviver, gostoso de falar sobre os mesmos princípios e valores, e você entende que ela respeita e guarda segredos quanto ao sonho dos outros, objetivo dos outros, e se você sente vontade, conta com ela para ser uma pessoa de intimidade nível 3. Mas você pode escolher em qual categoria você coloca as pessoas de acordo com a intimidade. Certo? Terça-feira que vem, novamente, temos a live para mais comportamentos. Espero vocês 11 da manhã. Eu amei que vocês assistiram aqui comigo. Podem, por favor, compartilhar, salvar. E no final desses comportamentos,
eu vou dar para vocês a ferramenta para que vocês possam entender o que é que vocês têm de pontuação, tá? Então agora aqui, ó, a gente tem o comportamento 5 e 6 abordados hoje, tá bom? 5 e 6. E na próxima terça-feira eu falo sobre o comportamento 7 e 8. E depois a gente finaliza com o comportamento 9 e a ferramenta que você possa medir em que estágio você está na vida. Eu vou ensinar a cada quanto tempo você repete essa medição, essa aferição, tá bom? Vocês não estão sozinhos, vamos juntos blindar a mente. Boa semana para vocês, não esqueçam das tarefas, tá bom? Exercite a sua independência e proatividade e não dê intimidade para qualquer pessoa. Gente, obrigada! Um abraço, bom feriado, até mais!